Bom dia, vamos fazer aqui a nossa atualização da informação meteorológica para esta quarta-feira, dia 26 de agosto, e temos aqui, portanto, hoje um dia bastante anómalo, com uma perturbação a afetar o território, uma frente fria bastante ativa, que não é de todo comum para esta altura do ano. Temos neste momento aqui a frente a chegar ao território, portanto, aqui a afetar já partes do litoral norte e centro e a entrar gradualmente aqui sobre o território, num choque de massas de ar que se produz aqui entre, entre estas massas de ar vindas de sul, aqui mais quentes, mais úmidas, e uma camada de ar oceânica bastante significativa aqui a afetar não só as camadas baixas, mas também a altitude. Temos aqui uma camada extensa de ar oceânico vindo do Atlântico Norte, mais fresco, a entrar aqui sobre o território. Portanto, temos aqui resultante disto, a formação destas áreas de instabilidade significativas. Tivemos já trovoadas em entrar aqui na região de Lisboa e evoluir aqui para norte ao longo do litoral e ao longo das próximas horas. Continuamos aqui com um regime de instabilidade, com a chegada de mais instabilidade aqui, em especial às regiões do norte e centro. Portanto, um padrão de tempo bastante dinâmico, pouco comum para esta altura do ano. Podemos ver aqui no nosso algoritmo de previsão de trovoadas e de instabilidade em geral. Temos aqui toda esta área aqui ao longo das próximas horas, temos aqui ao longo das próximas 31 horas até à madrugada do dia 27, áreas de instabilidade a afetar aqui em especial toda esta área aqui do norte e do centro, partes do norte do Alentejo, do Vale do Tejo também. Não se descarta também aqui em alguns lugares, alguns pontos aqui do litoral sudoeste, instabilidade localmente mais significativa, com risco de trovoadas, com granizo, com risco de inundações em áreas urbanas, especialmente por causa aqui portanto, da impermeabilização dos solos, de tudo que seja regiões aqui, áreas do território com muita impermeabilização de solos, teremos aqui risco de algumas inundações pontuais. À medida que este sistema atmosférico se desloca para a Europa, portanto, aqui mais para o oeste, para a Europa do Sul e para a Europa do Noroeste, do Noroeste europeu, aqui teremos instabilidade também a surgir depois de forma significativa em áreas do Mediterrâneo, de França e da Europa Central. Portanto, temos aqui, à medida que isto evolui, uma situação bastante dinâmica também no resto do continente europeu. Um, Portanto, a partir do dia 27 teremos aqui uma ligeira melhoria, mas eu primeiro ainda queria um, mostrar aqui só um outro parâmetro de instabilidade. Este parâmetro de instabilidade mostra-nos, um, portanto, a presença de instabilidade não só em altitude, mas também nas camadas mais baixas. Esta aqui, portanto, está-nos aqui a delinear aqui a presença destas áreas aqui a cinzento que demonstram aqui o risco de aguaceiros localmente intensos. Teremos ao longo do dia de hoje aqui a aproximação desta massa de ar instável aqui sobre o território. Isto também tem em parte a ver com o facto de todas estas zonas oceânicas aqui estarem muito mais quentes do que é normal e, portanto, quando estas perturbações chegam de norte, interagem aqui também com estas massas de ar quente, portanto, massas de água e de ar quente. Portanto, há aqui uma situação complexa de choque de massas de ar, de interação aqui, de uma dinâmica atmosférica bastante complexa que produz aqui toda esta instabilidade. Portanto, ao longo do dia de hoje, temos estas zonas aqui, a laranja e a cinzento, que vão aproximando do território. Ao longo desta noite também aqui, especialmente na região do litoral centro, sudoeste, risco de alguns aguaceiros localmente fortes e que depois, ao longo do dia de amanhã, se vão começar a limitar mais às regiões do interior, do norte e centro, à medida que esta perturbação se vai deslocando para a Europa do Sul e para a Europa Ocidental. Portanto, a partir do dia 28, 29, já a partir da manhã à tarde, mas especialmente do dia 28, 29, começam a chegar aqui já aqui assinaladas aqui neste tom verde todas estas massas de ar aqui mais estáveis. Portanto, temos aqui a partir do dia 28, 29
uma gradual estabilização das massas de ar e das condições atmosféricas. Ainda como temos aqui alguma massa, alguma umidade, portanto, à medida que estas massas de ar quente se vão restabelecendo sobre o território, vão transportar consigo alguma umidade aqui das regiões subtropicais. Portanto, aquilo que se passa é no dia 28, 29, 30, ainda podemos ter aqui algumas nuvens baixas, até com algum chuvisco em pontos das regiões aqui costeiras e em áreas de montanha do norte e do centro. Não se descarta ainda, portanto, esta nebulosidade, mas aquilo que se vai passar e vai ser muito notória esta transição é precisamente que teremos a chegada de massas de ar muito mais estáveis no início de setembro. Portanto, aquilo que podemos ver neste momento é, na nossa carta, aqui nestas cartas da anomalia de circulação, temos esta perturbação muito intensa, lá está, em aproximação ao território, que vai afetar o território nos próximos dias, mas a partir do dia 28, 29, começamos a ter estes laranjas a aparecer aqui gradualmente sobre o território, ainda com alguma influência destas perturbações a norte, mas gradualmente estas massas de ar mais quentes vão evoluindo em direção ao território e então a partir do dia 30, 31, depois no dia 1, 2, e especialmente a partir do dia 1, 2 de setembro, teremos aqui este estabelecimento e esta reversão completa do padrão atmosférico com este estabelecimento destas massas de ar muito quentes e secas e estáveis sobre o território. Portanto, uma grande alteração na primeira semana de setembro, com uma subida muito significativa das temperaturas, sol em todas as regiões e temperaturas a subir acima dos 35 graus, até perto dos 40 graus em áreas do interior. Portanto, uma reversão muito significativa do padrão de circulação atmosférica e uma primeira semana de setembro caracterizada, portanto, pela chegada do calor em força sobre o território. E fica assim então feita a nossa análise diária.